Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nessa aula eu vou lhe ensinar como utilizar as combinações de palavras how many e how much. Antes da gente dar uma olhada na diferença entre how many e how much, a gente tem que fazer uma breve pincelada sobre o uso de substantivos contáveis e incontáveis da língua inglesa. E a propósito, eu já disponibilizei aqui no nosso canal um vídeo que eu falo melhor, de maneira mais aprofundada, sobre o uso de substantivos contáveis e incontáveis da língua inglesa. Em português, soa muito estranho se alguém disser algo como um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. A gente não tem o costume de dizer um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Por acaso a gente diz no dia a dia um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros? Não, a gente não costuma dizer isso. Da mesma forma, se alguém disser algo como uma água, duas águas, três águas, a gente pode até achar estranho. Mas aí você pode pensar, mas Daniel, quando alguém diz uma água, duas águas, três águas, ela pode, por exemplo, estar se referindo à água mineral que o ambulante vende. Então ela pode pedir para o ambulante, né? Ei, cara, me vê aí duas águas. Tudo bem, nesse caso eu concordo, faz sentido. Eu também posso dizer, o telhado possui três águas, né? Quando a gente se refere ao decaimento desse telhado, quanto à divisão, quanto à configuração desse telhado. Tudo bem, mas de maneira geral, não faz sentido se a gente diz uma água, duas águas, porque a gente não consegue contar exatamente a água. Se eu colocar uma água aqui na sua frente, você vai saber me dizer, eu tenho uma, duas, três, quatro. Não, não é assim que funciona. Só que se a gente comparar o inglês com o português, a gente vai perceber que a língua inglesa, ela segue essa regra de uma maneira ainda mais rígida. Então é por isso que a gente tem esse conceito de substantivos contáveis e substantivos incontáveis da língua inglesa. De modo geral, a gente diz que líquidos são substantivos incontáveis. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra juice, que significa suco em inglês, a gente considera essa palavra como um substantivo incontável. Se eu tiver a palavra money, que significa dinheiro, ela também é classificada como um substantivo incontável. Se você tiver algum substantivo em inglês que é uma comida, saiba que de modo geral a gente classifica, a gente rotula esses substantivos como incontáveis. Então, por exemplo, a palavra meat, que significa carne, é considerado um substantivo incontável. A palavra information, informação, é outro substantivo que também é visto como incontável. Então é por isso que a gente não deve dizer em inglês one information, two informations, three informations e por aí vai. Daniel, será que você pode citar alguns exemplos de substantivos contáveis? Claro, eu posso, por exemplo, utilizar a palavra day, que significa dia. Day é considerado um substantivo contável. A palavra plate, que significa prato, também é considerado um substantivo contável. A palavra week, outro exemplo de substantivo contável da língua inglesa. A palavra people, que significa pessoas, é um substantivo específico com o sentido de pessoas. Isso mesmo, no plural. É também rotulado como substantivo contável da língua inglesa. Bom, agora que já fizemos uma rápida revisão sobre o uso de substantivos contáveis e incontáveis no inglês, vamos dar uma olhada em como utilizar how many e how much. A razão de eu ter dado essa breve introdução sobre substantivos contáveis e incontáveis em inglês é que a gente utiliza how much com substantivos que são considerados incontáveis e a gente utiliza how many, essa combinação de palavras how many, com substantivos que são considerados contáveis. Então, por exemplo, eu devo combinar how much mais um substantivo incontável. Devo combinar how many mais o substantivo contável. O emprego dessas combinações de palavras how many e how much passa pela ideia de magnitude, de intensidade. Então a gente vai utilizar essas estruturas em perguntas quando a gente justamente está interessado em saber qual a magnitude, qual a intensidade, qual a quantidade de algo. Sabe por que eu disse quantidade, magnitude e intensidade? Pois como eu disse no começo desse vídeo, a gente vai ter algumas palavras que a gente vai conseguir quantificar. Para outras palavras que a gente não vai conseguir quantificar, a gente vai estar interessado na sua magnitude, na sua intensidade e coisas do tipo. Lembre-se, a gente vai utilizar essas estruturas em perguntas. Então, se eu quero saber o número de cães, fazendo uma pergunta, eu devo optar por how many ou devo optar por how much? Temos aqui a palavra dog, que significa cão. Se eu disser dogs, temos cães. E aí eu devo optar por how many dogs, se eu quiser saber quantos cães, ou devo optar por how much dogs, se eu quiser saber quantos cães. Eu devo optar por how many dogs, porque a palavra dog se trata de um substantivo contável. Agora, se eu quiser saber o volume, por exemplo, de água, eu posso optar pela palavra water, que é o equivalente de água em inglês. Então, eu devo optar por how many ou devo utilizar how much com a palavra water? Eu devo dizer how much water.
pois como eu expliquei no começo desse vídeo, water, que significa água, se trata de um substantivo incontável. Então, se eu quiser saber o volume, eu quiser perguntar para alguém, eu devo começar a minha pergunta com how much water? A estrutura geral que a gente adota para montar perguntas com how much e how many é a seguinte. Primeiro, logo no começo da sua pergunta, posicione a estrutura how many ou how much. Na sequência, vai vir o substantivo principal da sua frase, aquilo que você quer saber, a magnitude ou a quantidade. Depois do substantivo, a gente geralmente vai posicionar um verbo auxiliar, ou até mesmo verb to be, que muitas vezes se comporta como verbo auxiliar. Você também pode ter a combinação is there, are there, was there, ou até mesmo were there, se você quiser embutir na sua pergunta o sentido de haver. Quando a gente diz, por exemplo, em português, quantas maçãs há na geladeira? A gente também poderia dizer quantas maçãs tem na geladeira. Então a gente vai optar preferencialmente por essas combinações. Are there, is there, se a gente estivesse se referindo ao presente, was there ou até mesmo were there. Se a gente estivesse se referindo ao passado, você pode perguntar quantas maçãs havia na geladeira. Lembre-se, existem diversos verbos auxiliares do inglês. Você pode optar por do, does, will, did. Isso tudo vai depender do tempo verbal. Se você estiver falando de algo do presente, se você estiver falando algo do futuro, ou até mesmo se você estiver falando algo do passado. Então eu posso combinar how many dogs are there? Eu posso dizer how much water is there? Eu posso dizer em inglês how many cats do? Eu posso dizer em inglês how many people were there? Então, essa é a estrutura geral que eu vou utilizar para montar perguntas com how many e how much. Agora, adotando aquela estrutura geral que eu apresentei para perguntas, eu posso perguntar quantas vezes na semana você faz alguma coisa. Veja, how many o quê? Days a week, dias na semana. How many days a week? E aí? Aí vem o meu verbo auxiliar, do. How many days a week? Do. Tá, você quer dizer o quê, Daniel? How many days a week do you drink? Eu estou perguntando quantos dias na semana? How many o quê? Days a week. Dias na semana. Do you, você, drink, bebe. Quantos dias na semana você bebe? How many days a week? Aí vem o meu verbo auxiliar, do. E aí eu estou perguntando para você. É por isso que eu incluí o sujeito you. How many days a week do you drink? Quantos dias na semana você drink? É isso que eu estou perguntando. Eu posso dizer em inglês I drink once a week. Ou seja, eu bebo, I drink once, uma vez, a week. Tá aí o meu período, por semana. I drink once a week. Novamente, a pergunta era how many days a week do you drink? A resposta, I drink once a week. Ou seja, eu bebo uma vez por semana. Eu posso te perguntar quanto tempo aproximadamente a gente gasta no trabalho ou a gente desperdiça no trabalho? A pergunta em inglês fica assim, how much time? Daniel, por que você optou por how much e não how many? Pois a palavra time, aqui nesse caso específico, está sendo utilizada como um substantivo incontável. Então eu digo em inglês, how much time do we waste each day at work? Eu estou perguntando, quanto tempo a gente gasta ou a gente desperdiça todo dia, cada santo dia no trabalho? How much time do we waste? Do. Tá aí o verbo auxiliar. We, nós. How much time do we waste? É o meu verbo principal. Waste. Veja, nesse caso eu opto por um verbo na forma base. Eu não devo dizer how much time do we to waste. Não, o meu verbo nessa estrutura para perguntas sempre vem na forma base. How much time do we waste each day? A cada dia, todo dia, cada santo dia no trabalho. How much time do we waste each day at work? Um detalhe interessante é que quando a gente trabalha com a estrutura how many mais o substantivo contável, esse substantivo contável ele aparece no plural. Já no caso de how much, quando a gente trabalha com how much mais um substantivo incontável, esse substantivo incontável não aparece no plural. Então eu disse how many dogs, how many
cat. E aí eu disse na sequência, how much time? Eu não disse how much times, pois a palavra time aqui está sendo utilizada com o sentido de tempo. E como eu expliquei no começo desse vídeo, a gente não diz um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos e por aí vai. Agora a palavra time é uma exceção, pois ela pode ser utilizada com o sentido de vezes. Como assim, Daniel? Como a gente diz em português, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí sim a palavra time vai ser utilizada como substantivo contável. Pera aí, a palavra time é um substantivo contável ou incontável? A palavra time, dependendo do contexto em que for empregada, pode ser utilizada como substantivo contável da língua inglesa, inclusive como substantivo incontável da língua inglesa. É aí que está o detalhe. Eu posso perguntar em inglês, quantas vezes eles cometeram erros? Veja, how many times? Porque nesse caso estamos utilizando a palavra time com o sentido de vezes. How many times? E aí eu estou fazendo uma pergunta relacionada ao passado. Vem o meu verbo auxiliar. How many times did? Did quem? Aí eu cito quem exatamente eu estou perguntando. They, eles. How many times did they make mistakes? Eu estou perguntando quantas vezes eles cometeram erros. Observe a minha estrutura geral que eu tenho que adotar para a pergunta. How many times? Aí vem o verbo auxiliar. Did, sujeito, they, verbo na forma base. Make mistakes, cometer erros. Então eu estou perguntando quantas vezes eles cometeram erros. How many times did they make mistakes? É isso que eu estou perguntando nessa minha pergunta. Quantas vezes eles cometeram o quê? Mistakes, erros. Por exemplo, uma pergunta clássica em inglês é how much is it? Novamente, how much is it? E aí você pode ficar na dúvida, Daniel, nesse caso a pergunta ela não obedeceu aquela estrutura geral que você citou. De fato, é porque nesse caso a minha pergunta é quanto é tal coisa? Nesse caso, como no português, a gente não precisa justamente apontar o nosso substantivo contável e incontável. A gente simplesmente diz quanto é tal coisa. Quando a gente quer saber o preço, a gente diz how much, ou seja, quanto é, is. Tá, mas eu posso simplesmente dizer quanto é, como no português eu digo quanto é. A pessoa sabe muito bem que eu quero saber quanto é o valor daquela peça. Em inglês não é assim que funciona. É importante você colocar a palavrinha it, para justamente a pessoa saber que você se refere a algo. Então por isso que a gente diz how much is, e aí vem it. Quando você pergunta quanto é isso, ou quanto é aquilo, how much is it? Então é isso, pessoal. Essa foi uma explicação sobre o uso das estruturas how many e how much em inglês. Agora, se você estivesse perguntando, Daniel, como que eu faço para ter certeza se um substantivo é considerado contável ou incontável? Eu vou lhe dar aqui uma breve dica. Eu sugiro que você vá, por exemplo, num buscador como o Google e, entre aspas, você coloque a estrutura how many e how much e o substantivo que você quer saber se ele é contável ou incontável. Por exemplo, se você não sabe se a palavra dog é classificada como substantivo contável ou incontável, você vai no Google e coloca entre aspas assim, do jeito que você está vendo escrito aqui ao lado. How much dogs? Coloque desse jeito que você está vendo grafado aqui ao lado. How much dogs? Entre aspas, porque você quer dizer para o Google, Google, eu quero que você me mostre o número de resultados com essa estrutura exatamente, com essa posição de palavras que eu estou lhe indicando. Por isso que a gente coloca entre aspas. How much dogs? E veja o que o Google vai fazer. Muito provavelmente ele vai lhe sugerir how many dogs. Por quê? Porque o Google ele vai basicamente lhe corrigir. Vai lhe perguntar, será que você não quer saber how many dogs não? Porque o número de ocorrências com how many dogs é infinitamente superior do que how much dogs. Então se você estiver na dúvida se um substantivo ele é considerado contável ou incontável, eu sugiro que você justamente adote essa prática, essa rápida dica, esse rápido macete que eu estou lhe passando aqui. Então é isso. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o uso de how many e how much em inglês, deixe a sua resposta aqui embaixo que, como de costume, eu vou fazer questão de responder. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu peço para você curti-lo, isso é muito importante para o Inglês no Teclado. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no nosso canal, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado, porque eu tenho certeza que as nossas dicas vão lhe ajudar de alguma forma. Thank you for watching and stay tuned. Bye!